Estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso curso DLC 214. A gente parou nos conceitos gerais, vamos continuar da hipótese de incidência. Um dos elementos mais importantes da matriz de incidência, não preciso nem te falar, né, que as bancas adoram, né? Porque está no começo da lei e é mais fácil para o examinador que ainda está aprendendo a cobrar reforma tributária, né? E também porque realmente, né, de acordo com a cobrança histórica dos outros tributos, hipóteses de incidência e de não incidência é questão certa em sua prova. Artigo 4º. O artigo 4º nos diz que IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços. Então veja que nós temos aqui um elemento importante, né, trazido pela lei complementar, que é o quê? Operações onerosas, tá? Veja que essa restrição ao campo de incidência não havia na Constituição. A Constituição, lá no artigo 156A, você pode conferir aí, ela fala que compete, né, que os estados, municípios e o DF vão instituir imposto, né, de competência compartilhada, é o imposto sobre bens e serviços. Ele não fala que tem que ser oneroso, tá? Mas veja que a nossa lei complementar, exercendo o papel de instituidor, né, de instituidora dos nossos tributos, ela delimita o campo de incidência. Então, IBS e CBS somente incidirão sobre operações onerosas. O que são operações onerosas, né? Operações onerosas são aquelas que possuem, tá? São aquelas que possuem uma contraprestação, tá? Uma contraprestação. Então não precisa ser uma venda com pagamento em dinheiro. Tem que ser uma operação, né, um fornecimento que tenha uma contraprestação. Aí pode ser uma troca, uma permuta, né, uma dação em pagamento, uma venda, uma doação com contraprestação, uma instituição onerosa de direito real, né, lembrando sempre da base ampla de incidência, tá? E, professor, o IBS e a CBS só incidem somente sobre operações onerosas? Não. Veja que o parágrafo 1º diz, ó, as operações não onerosas com bens e com serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas na Constituição, tá? Então, o que isso leva para a sua prova? A regra é que IBS e CBS incidem somente sobre operações onerosas, mas também incide sobre operações não onerosas, desde que haja previsão expressa na lei complementar, tá? Questão 4. O IBS incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, né, ou com serviços. Cuidado, né? De acordo com a Lei Complementar 214, tá? Veja o comando da questão, é a Lei Complementar 214. Faltou o quê? Faltou delimitar aqui, ó. Operações onerosas, tá? Operações onerosas, não é todas as operações com bens materiais ou imateriais, tá? Perfeito? Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, né, que é para fins de incidência, o que é operação onerosa? Operação onerosa com bens ou com serviços é qualquer fornecimento que tenha uma contraprestação, tá vendo? Qualquer fornecimento que tenha uma contraprestação. Ou seja, para ser uma operação onerosa tem que ter uma contraprestação.
Aí observe que ele traz uma lista, tá? Uma lista o quê? Exemplificativa, tá? Veja que ele traz uma lista exemplificativa. Não é uma lista taxativa, nem exaustiva, tá? Diferentemente lá dos serviços tributados pelo ISS, que tem que estar na lista exaustiva, né, prevista lá no anexo da Lei 116, aqui não, aqui são só exemplos de operações, né, nas relações de consumo que atraem a incidência do IBS e da CBS. Exemplo, compra e venda, né? Você vai lá no supermercado, compra um produto, você tem a compra, você comprando e alguém vendendo, você tem a incidência, né? Você tem a incidência do IBS, compra e venda. Troca ou permuta, tá? Troca ou permuta. Fulano de tal A e nós temos o fulano de tal B, né? A tem um carro, né? É uma empresa, ela tem um carro e B presta serviço. Aí B presta um serviço para A e A entrega esse carro, né? Disponibiliza esse carro para B. Perceba, nós temos o quê? Uma permuta. É um fornecimento de bem. Nós temos aqui um fornecimento de bem e de serviço. Tem contraprestação? Tem. Um faz uma contraprestação para o outro, né? Permuta. Dação em pagamento, né? Eu estou pagando ali um fornecimento com um bem imóvel ou com um bem imóvel, tá? Também é. E demais espécies de alienação. Locação, né? Veja que na sistemática atual de ICMS e do ISS, nós não temos a incidência sobre locação de bens móveis, muito menos de bens imóveis, né? Agora, no novo sistema de tributação, nós temos a incidência sobre a alocação de bens móveis e de bens imóveis. Lembra do conceito de fornecimento? Fornecimento com bens móvel ou imóvel, não faz distinção, tá? Licenciamento, né? Você está licenciando o direito de usar um software ou um ativo intangível, você está concedendo esse direito ou cedendo esse direito. Mútuo oneroso, né? Aquele empréstimo de uma coisa, né? De um bem imóvel com contraprestação. A doação, nossa, aqui cai em prova, viu? Doação com contraprestação em benefício do doador. Professor, mas a doação não é hipótese de incidência do ITCMD, de competência dos estados? Sim, se for uma doação sem contraprestação, tá? Cuidado que essa doação aqui com contraprestação em benefício do doador não é aquela operação, não é aquela doação com encargo, não. Aquela doação com encargo é o seguinte, ó, uma pessoa doa um terreno, tá? Doa um terreno para uma entidade, como condição ela tem que construir uma creche para a comunidade. Essa é a doação com encargo, essa não incide IBS nem CBS. Isso não é contraprestação para o doador, tá? Agora, olha a diferença. O camarada doa um terreno, né, para uma entidade, desde que essa entidade construa casas ali, e que 2 ou 3 casas dessa vila seja revertida para o doador. Aí, veja que nós temos uma doação com contraprestação nesse caso, tá? Instituição onerosa de direitos reais, tá? Instituição onerosa de direitos reais. Exemplo, né? Uma empresa concede a outra o direito de explorar, né,
a empresa A concede à empresa B o direito de explorar o terreno ali como um estacionamento. Nós temos aí o quê? A instituição de um usufruto, né? E é uma instituição de um usufruto oneroso. Você pode usar esse terreno aqui como estacionamento para o seu supermercado e você paga aí 10 mil mensais, perfeito? 10 mil mensais. Perfeito, pessoal? Então esse, né, é a instituição onerosa de direitos reais. Concede ali um usufruto, né, uma laje, de forma em que haja uma contraprestação para o instituidor. Perfeito? Exemplo também de operações onerosas. Arrendamento mercantil, né? Arrendamento, inclusive o mercantil, ou seja, arrendamento financeiro e o arrendamento mercantil. E a prestação de serviço, né? Essa é a clássica. Você tem ali um prestador de serviço e um tomador. Contrato de serviço de consultoria, né? Serviço de escavação de um poço artesiano. Tudo é um serviço. Então, nós teremos a incidência. Agora acaba aquela discussão, né? Se locação de bens móveis é serviço ou não. Não interessa se é serviço. Porque se não for uma operação com bem material ou imaterial, né, é prestação de serviço. E veja que a locação já está expressa, né? A locação, ele fez questão de colocar na lista exemplificativa para que se não tivesse erro, né? Para ficar indubitável de que o IBS e a CBS incidem sobre locação de bens móveis ou locação de bens imóveis, tá? Parágrafo 3º nos diz o seguinte: são irrelevantes, né? A banca adora isso aqui, tá? São irrelevantes para a caracterização das operações, ou seja, para fins de incidência do IBS e da CBS, são irrelevantes o título jurídico, tá? O título jurídico pelo qual o bem se encontre na posse do fornecedor, né? Não importa se o fornecedor recebeu em doação, se ele herdou, não importa o título jurídico pelo qual o bem se encontra em sua posse. Se há um fornecimento oneroso, né, em que há uma contraprestação, incide. Também é irrelevante para a caracterização da hipótese de incidência a espécie, o tipo ou a forma jurídica, ou mesmo a validade jurídica e os efeitos dos atos ou negócio jurídico, né? Se esse contrato, se esse fornecimento com a contraprestação foi realizado por um simples contrato verbal, né? Não houve formalização, se esse estabelecimento não tem autorização da prefeitura para funcionar, não tem cadastro, não tem CNPJ, não importa, tá? Também não importa a obtenção de lucro com essa operação, tá? Não importa a obtenção de lucro com essa operação. Ora, IBS e CBS não é tributo sobre a renda, né? Não é sobre o lucro, tá? É sobre as operações que acontecem nas relações de consumo. Então, se ele adquiriu por 1.000 e está queimando o estoque vendendo pelo preço de custo, vendendo por 1.000, incide, né, sobre esse valor de 1.000. Ele vai acabar não pagando nada, porque quando ele compra, ele tem um crédito, né, vamos pôr aqui uma alíquota de 30%. Se ele comprou por 1.000 e esse imposto foi pago na operação anterior, ele vai ter um crédito de 300. Quando ele vende por 1.000 e a alíquota é a mesma, né? Se a alíquota for a mesma, vai ter um débito de 1.000. Então, esse débito e esse crédito se anulam, tá? Mas fato é,
Isso não obsta a incidência. A ausência de lucro não obsta a incidência do IBS e da CBS, tá? Também são irrelevantes o cumprimento de exigências legais, regulamentares e administrativas. Foi o que nós mencionamos. Não importa se ele regularizou o estabelecimento, se ele pediu autorização da prefeitura para funcionar, não importa. Importa que ele está realizando um fornecimento com contraprestação. Seja esse fornecimento de um bem material ou imaterial, de um direito ou de um serviço. Perfeito? Então tá aqui. Aquele mapinha para você dormir e acordar visualizando. Que são operações onerosas. É qualquer operação com uma contraprestação. Isso inclui a compra e venda, a troca, a permuta, dação em pagamento, a alienação, a locação, o licenciamento, a concessão e a cessão, que é mais para ativos intangíveis, Mais para ativos intangíveis. O mútuo oneroso, tá? Doação com contraprestação do doador, lembrando que não é aquela doação com encargo, tem que ter uma contraprestação para o doador. Instituição onerosa de direitos reais, a exemplo daquele usufruto, arrendamento financeiro ou mercantil, prestação de serviço. E são irrelevantes para fins de incidência o título jurídico, a aposta em que o bem está com o fornecedor, forma jurídica, a espécie, a validade aos efeitos, o lucro e exigências legais ou administrativas. Perfeito? Aqui nós temos uma enxurrada, tá? Aqui nós temos uma enxurrada de questões de prova. Fique atento. Depois você vai me agradecer. Leia e releia esse mapinha. Parágrafo 4º. O IBS e a CBS incidem sobre qualquer operação com bem ou com serviço realizada pelo contribuinte, incluindo aquelas realizadas com o ativo não circulante ou no exercício de atividade econômica não habitual, tá? Leve isso aqui como literalidade, tá? Mas fique atento ao seguinte, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a base do IBS e da CBS não é mercadoria, Não é mercadoria aquilo que está no ativo circulante da empresa, na conta estoque, no ativo circulante. Se a empresa vender uma máquina, ela é uma indústria tem suas máquinas, máquina é ativo imobilizado, você aprende na contabilidade, Se ela vender essa máquina, vai ter incidência, tá? Porque a incidência do IBS não é sobre mercadoria, diferente do ICMS. ICMS são operações de circulação jurídica de mercadoria. IBS não, são operações onerosas com bens, e esses bens incluem bens do ativo imobilizado, no ativo não circulante, tá? Aí você imagina aqui que tem essa empresa, Tem essa empresa aqui de consultoria, De consultoria. Essa empresa, ela presta consultorias de serviços contábeis, tá? Consultoria de serviços contábeis. Em dado momento, essa empresa resolveu diversificar e prestar um serviço de assessoramento especial, algo extremamente esporádico, que ela nunca fez, está fazendo a primeira vez. Veja que ela já é contribuinte, ela já presta serviços de consultoria. Sobre essa atividade econômica que ela está prestando, ainda que não habitual, de assessoramento, vai incidir IBS normalmente, tá? Nesse caso aqui em que ela já é contribuinte. Nós veremos mais à frente que não é todo mundo que realiza uma operação que está dentro do campo de incidência que será contribuinte. A exemplo, se eu vendo o meu celular usado para comprar o novo, não incide IBS nem CBS, tá? Não incide. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso com habitualidade ou em volume que caracteriza intuito comercial, tá? Nós veremos esses detalhes. Parágrafo 5º. A incidência do IBS e da CBS sobre as operações não altera a base de cálculo do ITCD e do ITBI.
Então anote aí, ó, isso que é importantíssimo. Ó. A incidência do IBS e da CBS não alteram, tá? Não altera. Não altera a base de cálculo do ITCD e do ITBI. O ITCD é o Imposto, né, Transmissão, Causa-Mortes e de Doação de Competência dos Estados. E o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né, entre vivos, transmissão onerosa entre vivos de bens imóveis dos municípios. Em determinada situação, se tiver incidência, por exemplo, do IBS, CBS e do ITBI, onde nós teríamos aí uma bitributação, e haverá, né, no caso aí de venda de imóvel, nós teremos essa bitributação, incide normalmente IBS e CBS sobre esse fornecimento e incide normalmente o ITBI sobre a transmissão onerosa entre vivos desse imóvel. Nós não vamos abater o valor pago de ITBI da base de cálculo do IBS ou vice-versa. É isso que ele está dizendo. A incidência do nosso IVA dual em nada altera a base de cálculo do ITBI e do ITCD. Perfeito? Maravilha. Questão. De acordo com as disposições da Lei 214/2025, julgue, né? Item 1. O IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas e não onerosas com bens e serviços, desde que estas quem? Não onerosa, sejam expressamente previstas em lei complementar. Opa, foi pro 10. Questão de prova, hein? IBS e CBS incidem sobre o quê? Operações onerosas. A regra é essa. O professor incide sobre operações gratuitas sem contraprestação, incide, desde que haja previsão expressa, e geralmente, né, nós veremos logo mais hipóteses em que incidem em operações não onerosas, que são hipóteses para evitar evasão fiscal, tá? Item 2. Para fins de caracterização de uma operação onerosa, é relevante que o fornecedor obtenha lucro? Não. A obtenção de lucro, pessoal, ela é o quê? Irrelevante, tá? A obtenção de lucro é irrelevante. IBS e CBS são tributos sobre as relações econômicas, né? Sobre as relações de consumo. Não é sobre a renda, nem sobre o lucro, tá? Então, ainda que ele tome prejuízo nessa venda, incide. Então, o item 1 está correto e o 2 está incorreto, né? O 2 está incorreto, eu já tiro aqui, já tiro aqui. E o 1 está correto, eu já tiro aqui, né? 3. A locação, né? A locação, o licenciamento, o arrendamento mercantil são operações onerosas. São exemplos de operações onerosas. São as únicas? Não, porque a lista é exemplificativa, tá? Mas tá ok. 3 tá ok. E a 4? Né, a 2 está errada aqui, né? A validade jurídica do ato ou negócio jurídico é irrelevante para a incidência. Perfeito. É irrelevante. 1, 3 e 4. Já nos diz que o gabarito é a letra D, tá? Pode esperar. Você vai se deparar com uma questão exatamente igual a essa em sua prova. Você vai lembrar de mim, tá? Próxima, questão de reforço. Ó. A obtenção de lucro com a operação é irrelevante. Perfeito. É irrelevante para caracterizar se incide ou não, né? É irrelevante. Realmente. Próximo. O arrendamento mercantil, né? Inclusive o financeiro e o mercantil, a locação e a doação sem contraprestação, aí não. Doação sem contraprestação, ITCD. Doação
com contraprestação IBS, CBS, tá? Então, sem contraprestação, não. Tem que ter contraprestação. Questão de número 8. A sociedade empresária construtora... Vamos lá? Está aí comigo ainda, né? Esqueci de colocar aqui a tela, vamos botar a tela de novo. A sociedade empresária construtora Ideal Limitada, com sede no estado do Paraná, firmou um contrato de doação com a empresa Habitat S.A., pelo qual doou um terreno de 2 milhões. Ó, o que ela fez? Doou. Doação, em regra, está no campo de incidência do ITCD. Mas vamos ver se tem contraprestação. Como condição, ligo o alerta, a construtora exigiu que a Habitat, que é a donatária, construísse um edifício comercial no local. Até aí tudo bem. Agora aqui está a cereja. Desde que ela reserve 3 andares, olha que maravilha, né? Reserve 3 andares para uso exclusivo da doadora. A Receita de Minas notificou a construtora sobre a obrigação de recolher IBS. A empresa interpreta argumento que não tem que haver essa tributação, já que é uma doação. Negativo, né? O IBS, o que nós temos aí? Nós temos uma doação com contraprestação para o doador. Incide ou não incide? Incide. O IBS não incide? Barro. O IBS incide, pois a doação com contraprestação em benefício do doador é operação onerosa nos termos da lei. Passa a régua e fecha o comércio. Gabarito, letra B de bola, tá? Gabarito, letra B de bola. Perfeito? Tranquilo? Fique atento, hein? Doação com contraprestação. O mútuo oneroso, que é o empréstimo, né, de bens móveis, tem que ser oneroso. E mais, locação, arrendamento, inclusive operacional, tá? São exemplos de operações que a lei traz ali como incidência de IBS e de CBS, tá? Próximo bloco nós vamos verificar algumas operações não onerosas, tá? Aí lembra, qual que é a regra? O IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas, mas uma operação onerosa prevista expressamente na lei como incidência, aí sim haverá incidência de IBS e de CBS sobre operações onerosas, desde que sejam expressamente previstas na lei complementar. E nós veremos algumas delas no nosso próximo bloco, tá? Grande abraço, grande beijo, até o próximo bloco.